Como foi dito no vídeo anterior, a arte tem sim uma proposta, um propósito, um objetivo específico próprio dela. Ainda que algumas pessoas digam que escrevem ou que pintam, por exemplo, apenas para passar o tempo, nós precisamos ter em mente que a arte é também um meio de comunicação, uma forma de expressão. Quem dela faz uso, não faz isso apenas por fazer. Nós precisamos lembrar que os sentimentos e as emoções do artista, do autor, estão diretamente envolvidos no processo criativo, no processo artístico. A poesia, o teatro, a música, o cinema, a literatura são várias das formas artísticas, das produções artísticas que existem. Mas ao longo desses vídeos eu quero me ater exclusivamente à arte literária, à literatura. Alguém poderia perguntar: qualquer texto escrito pode ser considerado literatura? Não. Podemos sim afirmar que qualquer tema, assunto, pode sim ser usado pelo autor para a produção literária, desde que ele consiga fazer isso através de um determinado arranjo linguístico, ou seja, de uma determinada organização com as palavras que possa atribuir a elas um novo sentido, um novo significado, e não o meramente corriqueiro, de uso comum, o meramente denotativo, mas um novo significado, para que, ao atingir as nossas emoções, provocar as nossas emoções, possa ser criado uma realidade paralela. Não que se faça necessário o uso de figuras de linguagem, não que o texto literário exija o uso dessas figuras de linguagem, mas as palavras precisam ter conotação que elas não têm no uso comum, uso diário, quando nós nos apropriamos dela. O texto literário ele requer isso, ele tem essa característica, a construção, a harmonia, o estilo, a estrutura do texto precisa trazer novos sentidos para o leitor, precisa trazer novos significados para que ele possa, à medida que reflete, reconstruir o que ele está lendo. Eu quero explorar um pouquinho mais esse conceito de texto literário. Escrever é dar forma às nossas ideias, é arranjar as palavras de uma maneira que nós possamos expressar os nossos pensamentos. A construção de um texto ele é muito parecido, muito similar à tecelagem, onde nós vamos alinhavando, unindo, juntando harmoniosamente as linhas até adquirirmos um produto final, que é o tecido. Construir um texto é muito parecido com isso, onde nós vamos alinhavando, juntando harmoniosamente as palavrinhas umas às outras, até também adquirirmos um produto final, que é o texto. Não é à toa que esse termo texto vem justamente do verbo tecer. Há textos para os mais variados objetivos. Existem textos informativos, que servem para informar. Existem textos que servem para educar, ensinar, instruir. Existem textos que servem para divertir, e etc. Mas, quanto ao texto literário propriamente dito, ele também tem a sua exclusividade, o seu objetivo próprio, que é próprio dele. O texto literário, ele quer provocar.
não apenas a nossa imaginação enquanto estamos lendo, mas também e principalmente a nossa reflexão. Ele quer que nós reflitamos enquanto estamos lendo. Mas ele não faz isso de qualquer maneira, como um texto jornalístico, por exemplo. Ele faz isso com uma forma toda particular, toda exclusiva dele, com um arranjo estético próprio do texto literário, próprio dele. Com uma forma, ele faz isso de uma maneira particular, com características próprias. O texto literário, ele é polissêmico. Ele dá abertura para várias interpretações, para vários significados. Ele possibilita vários olhares sobre a temática que está sendo abordada na obra pelo autor. Ele possibilita várias interpretações daquele assunto. Ele possibilita várias reconstruções do tema. Ele não é como um texto jornalístico, por exemplo, que restringe o significado. Não, o texto literário ele é o contrário disso. Essa é uma das particularidades, uma das grandes características desse modelo, desse tipo de texto. Ele provoca a nossa imaginação, a nossa reflexão e faz isso nos proporcionando determinado prazer, um certo prazer enquanto nós estamos lendo. Observaram esse pequeno texto confeccionado pelo Drummond? Ele diz que ele é uma única pessoa, é um só, é um indivíduo. E as palavras são muitas, muitas mesmo. De forma que se torna, de fato, uma luta da pessoa que lida com as palavras. Realmente, não é muito fácil essa tarefa de escolher as palavras para se dizer o que quer. Encaixar, harmonizar as formas, dar estilo, dar vida, transmitir os nossos pensamentos, expressar aquilo que nós estamos sentindo através do maravilhoso, do fantástico mundo das palavras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que acompanhe os posteriores. Eu vou dar continuidade a esse trabalho falando dos gêneros literários que virão e, como eu comentei no início, o nome, os autores, autoras, brasileiros, brasileiras, e destaque em cada um desses gêneros e em cada um dos períodos das letras brasileiras. Um grande abraço, até lá então.